Oi, primeiro super, tudo bem? Vamos corrigir a tarefa do professor Aldo, livro 3, frente 242, módulo 7, sobre ácidos nucleicos? Vamos? Bom, o primeiro exercício da tarefa dele é o exercício 6, que diz o seguinte: para funcionar como material genético, o ácido desoxirribonucleico, o DNA, apresenta a capacidade de autoduplicação. Utilizando seus conhecimentos sobre o material genético, responda. Letra A. Qual a importância do DNA se autoduplicar? Daí, gente, eu fiz um rascunhozinho para facilitar o nosso estudo, tá? E para essa letra A, a gente responderia o seguinte. Ao se duplicar, o DNA produz cópias de si mesmo e permite a divisão celular. A divisão celular ela pode acontecer e permitir reprodução de seres unicelulares, crescimento, regeneração, tá? Então, a autoduplicação, ela sempre forma células que têm a mesma formação genética da célula-mãe. E, na letra B, ele coloca, por que essa replicação é semiconservativa? Bom, a duplicação ela é semiconservativa porque as fitas filhas são produzidas a partir de metade da fita-mãe. Cada fita filha, ela herda metade da fita-mãe. E sobre essa metade se polimeriza uma nova fita complementar. E a enzima que faz isso é a DNA polimerase, tá? Então, é uma questão muito boa para a gente fixar aquilo que a gente sabe sobre ácidos nucleicos. E ela fala bastante da duplicação do DNA. Tudo bem? Vamos seguir? Bom, a próxima questão da tarefa é a questão 8 da UFO, em que as moléculas de DNA formam, pelo menos, 3 tipos diferentes de RNA, cujas funções são de grande importância para a célula viva. Quais são eles e que papéis desempenham no metabolismo celular? Mesma coisa, fiz um rascunhozinho. Nós temos 3 tipos de RNA. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico, tá? O mensageiro ele traz a informação para a síntese de proteína a partir do DNA que fica lá no núcleo. O transportador transporta anticódons que serão utilizados na síntese proteica, enquanto que o RNA ribossômico participa da composição dos ribossomos, tá? É uma questão de fixação também, de conhecimento, embora ela tenha aparecido aí na UFO, é uma questão que não é difícil da gente responder, embora a gente precise de todos os conceitos, né? Todos os tipos de RNA que a gente sabe falar a respeito. Tá bom? Vamos para a próxima? A questão 11 da PUC, ela fala o seguinte. Qual das alternativas a seguir apresenta a informação que nos permite afirmar que a replicação do DNA é semiconservativa? Esse é um teste, tá? E aí, vamos ler as alternativas. Durante a divisão da molécula original, somente uma das fitas é copiada, a outra permanece inativa. Ih, caramba, isso não é verdade, né? As duas fitas elas acabam servindo de molde para que a fita nova seja produzida a partir dessa fita mãe. Por isso que é semiconservativa. B. No início do processo replicativo, forma-se um total de 6 fitas de DNA. Que 6 é esse, gente? Claro que não. C. As duas fitas de DNA parental são copiadas, originando moléculas filhas com somente uma das fitas. Acho que é essa a resposta. D. As enzimas que participam dos processos de replicação são somente de origem materna. Nossa, não é isso, né? Quando a gente fala da replicação da célula, a gente não está falando de fecundação, tá? Então, nossa, bem fora de contexto a letra D. E a letra E, no fim da replicação, cada uma das moléculas resultantes apresenta metade do número de ligações de hidrogênio. Também não é bem assim, né? Então, a 11 é a letra C. Ela tem várias alternativas aí fora de contexto. Então, não é uma questão muito difícil da gente resolver se a gente estiver bem formado, né, aquilo que a gente sabe sobre o assunto. Daí, gente, a questão 13, ela tem A e B, é uma questão aberta. E para facilitar, né, a gente não perder aí o texto, depois as perguntas, eu cortei a 13 em dois slides, tá bom? Vamos ver o primeiro slide. Ele traz um texto. Células imortais contam aos cientistas histórias da evolução da humanidade.
Estas células formam um livro conservado em tanques de nitrogênio líquido que guarda informações desconhecidas sobre a humanidade. Os capítulos contam diferentes detalhes da saga do homem na Terra, suas andanças pelos continentes, casamentos ancestrais e os ataques de doenças. E aí na letra A, explique por que o processo de autoduplicação do DNA dá significado à hereditariedade, permitindo revelar a história da evolução da humanidade. Olha, eu achei essa questão especialmente complexa para se responder, tá? É uma questão muito boa, complexa. E aí eu escrevi um textozinho. Vamos ver se ajuda. Quando ocorre a duplicação da molécula de DNA, as fitas filhas são idênticas às fitas mãe, transmitindo assim as características originais aos descendentes. Na história da humanidade, muitas informações selecionadas pelo meio, foram transmitidas através das gerações, pela replicação de DNA e depois repassadas aos descendentes. Quando essas informações são lidas, é possível identificar características selecionadas ao longo da história dos homens, tá? Então, eu achei uma questão complexa de se resolver. Eu decidi montar um texto até pela dificuldade de se escrever o que ele pergunta. E eu espero, honestamente, que o textozinho tenha orientado aí a resposta, né? O que a gente não pode perder de vista é que a cada momento a gente teve a seleção de alguns caracteres. E como eu tenho a produção de moléculas filhas a partir das moléculas mães, eu tenho a preservação de uma série dessas informações. Por isso que, historicamente, eu conseguiria contar a evolução da humanidade. Tá bom? Gostei muito, viu, gente? E a B, né? A B é mais facinha. Suas andanças pelos continentes, casamentos ancestrais e ataques de doenças. Podem ser estudados através das observações de características morfológicas e fisiológicas da célula. Nomeia o processo através do qual o DNA é capaz de controlar e interferir nas características morfológicas e fisiológicas da célula. Então, o que a gente não pode esquecer é os processos metabólicos que o DNA rege. O primeiro processo metabólico que o DNA rege é o fato dele produzir cópias de si mesmo. Isso entrou lá na pergunta A, né? Na pergunta B, ele pergunta o resto do metabolismo, né? Como é que eu tenho uma informação que está lá no núcleo e essa informação, então, ela é lida e efetuada no citoplasma? Então, eu continuo, né? O DNA pode também interferir nas funções celulares e morfologia pela formação de moléculas de RNA. O processo em que eu formo RNA a partir de DNA é transcrição, tá, gente? E aí, a transcrição, por sua vez, essas moléculas de RNA participarão da tradução de proteínas, que podem ser chamadas de efetuadores de função, tá bom? Então, efetuadores de função são as proteínas produzidas através da tradução, em que o RNA é usado como molde para a fabricação dessas proteínas, certo? Olha, é uma boa questão, é uma questão complexa da gente discutir, ela tem complexidade até na maneira como ela pergunta, tá? Então é realmente uma questão difícil, é uma questão para treinar a gente aí para o futuro, para os vestibulares mais hards aí, tá bom? A próxima é a 14 da PUCamp, que eu achei lindíssima, gente. Que questão lindinha! Os itens a seguir referem-se à estrutura, composição e função dos ácidos nucleicos. Então, como estrutura, eu tenho dupla hélice ou cadeia simples? Depende, né? Na composição, eu tenho presença de uracila ou presença de timina? E como função, eu fabrico proteínas ou eu transcrevo os genes? Daí, vamos ver o que o enunciado quer exatamente. Ele fala, são características do ácido ribonucleico. Ribonucleico é RNA. Bom, RNA tem cadeia simples, 2. Presença de uracila, 1. E síntese de proteínas, A. Então, é 2, 1A. Alternativa C. Muito lindinha essa questão, né, gente? Simplesinha, gostosa de fazer. Uma questão que, se a gente tem noção do que é o DNA, o que é o RNA, a gente faz com tranquilidade, tá? E a 15, vamos ver. Tendo em vista a estrutura e a função dos ácidos nucleicos,
É correto afirmar que, vamos ver, todas as trincas da molécula de RNA mensageiro especificam algum aminoácido? Claro que não, né? Quando a gente pensa em todas as trincas, todas as 64 trincas que compõem os códons, na verdade eu tenho aqueles códons que eu chamo de códons de parada. E eles só funcionam como códons de parada para demarcar o final da síntese proteica, porque realmente não existe aminoácido correspondente para aquela trinca, tá? Então a letra A é falsa. A B, as moléculas do ácido ribonucleico são hélices duplas. Puxa vida, RNA é fita simples, né? É uma hélice simples, está errado. C, em todos os organismos só existe um gene para cada molécula de DNA? Claro que não, né? A molécula de DNA ela é linear, ela é um fio para os eucariontes, e ao longo desse fio eu tenho diversos trechos responsáveis pela síntese de proteínas. Daí cada trecho desse DNA eu vou chamar de gene, porque é responsável pela formação de proteínas, tá bom? E D, as estruturas espaciais e moleculares do DNA e RNA são diferentes? São, gente. Enquanto o DNA é dupla fita, RNA é fita simples. Enquanto o açúcar do DNA é desoxirribose, no RNA eu tenho ribose, tá? Então a D é a verdadeira. Mas só vamos testar a E. Por que a E é falsa? As duas metades da hélice dupla do DNA têm sequências iguais de bases nitrogenadas. Ó, as sequências elas não são iguais, elas são complementares, tá? Enquanto a sequência caminha num sentido, na outra caminha no sentido inverso. Então não são sequências iguais, são sequências complementares. Tudo bem? Olha, questão ótima, questões ótimas, tarefa deliciosa da gente fazer. Espero ter contribuído aí para os estudos de vocês. Gente, os vejo nas próximas aulas aí. Um grande beijo, tá bom?